Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Oh, Deus. Senhor dos céus e da terra, Oh, grande Pai. és tu, Senhor, poderoso és tu, Senhor. Agradeço a ti, meu Pai, por mais um dia de vida, não só a Amém. minha, mas como a de todos aqui presentes, Pai, Que porque seja. tu és muito bom, Senhor, muito Obrigada. bom. Deus. Creio em ti, Senhor, creio Amém. na tua benignidade, creio, Senhor, que o Senhor nos proporciona sempre abrir as nossas mentes e os nossos corações para que possamos recebê-lo, meu Pai. O Senhor está sempre conosco. Então, Pai, eu quero agradecer por todos os momentos que o Senhor tem me proporcionado e proporcionado aqui a este grupo maravilhoso, Senhor, que está atento à tua palavra, Senhor. Que Amém, Deus. possamos, Senhor, sempre estar dedicados, sempre estar alinhados, Senhor, alinhados com o teu propósito, meu Pai, que possa sempre nos enriquecer, que possa também, Senhor, nos encher, Senhor, do teu Espírito Santo, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida de todos e pela minha vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Martinha, Pai, que sempre tem se esforçado em proporcionar esses momentos, Pai, sendo esse maravilhoso instrumento, Pai, que nós amamos tanto, Senhor. Muito Graças a obrigado, Jesus. Conceda-nos uma aula maravilhosa e que possamos, mais uma vez, sair cheios, cheios da tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Amém. 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 Obrigada, Alexandre. A pergunta é: o que foi que Deus falou para você durante a semana através dos estudos do Evangelho de Marcos? Nós tivemos 4 encontros com o evangelista Marcos, né? Então, o que foi que Deus falou com você? O que você quer compartilhar com a gente daquilo que Deus fez o seu coração bater mais forte? Bom, eu gostaria de falar, porque Deus falou muito comigo nessas 2 últimas semanas, que é interessante, né? Quando veio aquele, os discípulos não entendem a missão nem o reino de Jesus. E é muito isso. O que eu senti, né, nessas 2 últimas semanas foi isso, é que às vezes a gente coloca a nossa vontade, os nossos desejos, né, à frente, sendo que nós temos um Deus todo-poderoso, tão maravilhoso, que ali ele tá sempre nos alicerçando, está sempre nos conduzindo, nos orientando, e aí a gente vai, bate cabeça, se entristece, fica angustiado, e de repente ele vem e mostra o que está acontecendo, né? Então, e Marcos vem muito disso, porque todos os milagres que Jesus sempre proporcionou e nunca fez questão de que o idolatrassem até por causa disso, né? Ou simplesmente o seguissem por causa disso, mas sim pelos seus ensinamentos, né? Pelo amor ao próximo, por estar, para estar realmente seguindo nos teus caminhos, sem aquela coisa de eu sou melhor, eu sou maior, né? E então é muito, muito forte todas essas respostas, essas situações que às vezes nos são colocadas, para às vezes a gente ver quão pequenininho que a gente é e o quão pequenininho a gente tem que ser perante a Deus mesmo, né? É que Ele cresça e eu diminua. Deixa Ele agir, né? Nós não podemos ser o impedimento para que Jesus haja, né? Com toda humildade, com toda simplicidade, com todo esse amor que Ele tem, né?
Então, Marcos, através de todos esses textos que veio passando, né, e inclusive o que a Cris falou no vídeo produzido agora no domingo, né, e que era justamente isso, né, os discípulos não entendem. Então, é isso. E eu me senti nessa situação, por incrível que pareça, porque eu deixei a minha vontade tomar um pouco à frente de certas situações que quem concede a chance é Deus, não eu que faço a chance, né? Então, e ele é um Deus de oportunidade, as oportunidades aparecem, né? E quando a gente vê, né, situações de que a gente às vezes observa o cisco que está no olhar do outro, mas esquece da trave que está na frente do nosso olhar, né? Então, a gente tem que muitas vezes é se prostrar mesmo, é ficar de joelhos, orar e falar: Senhor, sem ti realmente eu não sou nada. O que eu mais preciso realmente é de ti. Sou totalmente dependente de ti. Então, nessas últimas semanas, e é incrível, né? Porque Deus fala conosco e a palavra está sempre presente, está ali. Olha, tá aqui, ó, o manualzinho. Dá uma lida, dá uma consultada, medita um pouco e sai da tua tenda. Vai. Olha para as grandezas que estão além do teu cercadinho, né? Então é tremendo e graças a Deus tive muitas respostas e vi o quão Deus é bom, poderoso e está sempre perto, em todas as situações. Basta a gente querer enxergar isso. Amém. É verdade. É verdade. Alguém mais quer dar a sua contribuição, enriquecendo o nosso encontro de hoje? Eu gostaria de falar na questão aqui dos tropeços, que mexeu muito comigo. Você lê, estuda, né? Mas hoje esse texto falou muito ao meu coração, sabe? Porque a palavra do Senhor diz que nós somos obra-prima da criação de Deus. Mas, independente disso, né? Nós temos o corpo, e que esse corpo faz algum membro te faz tropeçar, né? É melhor você tirar do que você entrar no céu sem ele do que ficar pecando. E duas vezes aqui no texto, né, o autor ele fala duas vezes no 44 e no 48, que ele diz: onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Aí lá no 48 de novo, onde não lhe morre o verme e nem o fogo se apaga. Então, o que eu pude entender isso aqui é muito sério. São vidas preciosas, né? E a gente tem que ter muito cuidado, ser muito cauteloso para não viver, né, nos tropeços, porque nós vamos dar conta, né, de tudo, de tudo. E como servos do Senhor, nós precisamos ter cuidados para viver uma vida de santidade e tendo esse cuidado de não tropeçar, porque se você continuar tropeçando, nós sabemos aqui as duas palavras, as duas frases, né, bem tristes, que fala do inferno, aonde o fogo nunca se apaga e o corpo nunca morre, né? A alma nunca morre. Então, eu achei muito profundo também essa palavra. Amém. Obrigada. Amém. Mais alguém gostaria de dar a sua rica contribuição?
Obrigada, Cris, pela contribuição. Mais alguém? Não? Então, peguem as suas folhas do registro das observações, que foi passado hoje à tarde no grupo, e vamos trabalhar com ela. Na verdade, nós vamos nos esforçar para preencher estas 3 lacunas, essas 3 colunas. Obrigada, Cris. Então, são essas 3 colunas. Quem não conseguiu imprimir, tem agora a oportunidade de poder desenhar na sua página para a gente trabalhar essas colunas aí. O título da folha do registro de observação, esse título nunca é inventado. Nós nunca inventamos, porque não há necessidade quando nós fazemos uma observação minuciosa, quando nós gastamos tempo fazendo a observação. E nós sabemos que a observação é o primeiro passo de uma aplicação correta da palavra de Deus. Se nós não fizermos uma observação boa, profunda, se nós não nos dedicarmos a fazer esta observação, nós não teremos uma interpretação correta e também não faremos uma aplicação correta. Nós não viveremos no padrão de Deus. Então, esta folha de hoje, ela tem esse título: é lícito o homem repudiar a sua mulher? Eu quero fazer uma observação aqui, que nós lemos em algumas Bíblias, e a gente vê como que a tradução ela é mudada, e com a mudança traz muito prejuízo para o Evangelho. E, consequentemente, traz prejuízo para nós como seguidores do Evangelho. Por quê? Porque se altera o texto, também altera a interpretação do texto. E aí a gente fica assim, perdido. Graças a Deus, eu tenho 70 anos e eu vou na igreja desde o dia que eu nasci. Minha mãe me apresentou, como muitos aí de vocês já foram apresentados. Mas eu tive o privilégio de, muito cedo, começar a leitura da Bíblia. Ler a Bíblia de verdade, ler a Bíblia toda. E aí, quando eu me bato com uma versão que não fecha com os textos antigos, eu entro em crise, porque eles estão modificando coisas importantes, tirando palavras importantes que dão significado, que dão sentido real do texto. E este texto não é diferente em algumas Bíblias. Tem Bíblias que ali diz: é lícito ao homem divorciar de sua mulher. Então, ele já entra na palavra, eles tiraram a palavra repúdio e colocaram a palavra divórcio. E estudando bem esse texto essa semana, não hoje, mas essa semana, a gente viu que é muito importante realmente nós estudarmos a Bíblia, conhecermos os termos e no original, para nós termos uma interpretação correta. A primeira coluna, nós vamos trabalhar as questões sobre o divórcio. A terceira coluna, nós vamos trabalhar a questão do princípio que Jesus quis nos ensinar a respeito do divórcio. E a terceira coluna, nós vamos trabalhar um resumo e
a aplicação do que Jesus quis nos ensinar com os princípios a respeito do divórcio. Então, nós começamos assim. Caso ninguém nunca tenha dito para você, você é uma pessoa. Você é um ser humano. Você está sujeito a pecar, mas não precisa viver no pecado. Tem gente que diz que a carne é fraca, mas a carne, ela é para ser morta todo dia. Não é para nós cedermos aos seus desejos. Então, eu estou sujeita, como um dia a Bíblia disse que Elias também estava sujeito às mesmas paixões, mas Elias era diferente. Ele não se entregava às paixões da sua carne. Você é um animal. Você é um animal inteligente, um animal diferente dos outros do reino animal. Você é um animal que pensa, você é um animal que tem capacidade de sentir. Você é inteligente. Você é capaz até de fazer alguma coisa na internet. Você é alguém que às vezes mente. Mas também você é alguém que diz que ama pipoca. Eu sou uma dessas pessoas que diz que amo pipoca. Quem conviveu e convive comigo sabe que eu amo pipoca. Mas também tem gente que diz que gosta de ouvir histórias. E nós estamos estudando esses dias a história de Jesus, a história do reino de Deus, o reino que Deus trouxe ao mundo, o reino que é um reino celestial e que Deus trouxe para a terra através de Jesus. Você é uma das pessoas que anda pela rua e você anda muitas vezes pensando e de repente aquele pensamento começa a sair pela sua boca e você se pega falando sozinho. Você é alguém que muitas vezes, como eu conheço pessoas que eu amo muito, que muitas vezes programa o celular para mais um pouquinho de soneca, 5 minutos de soneca, para mais um pouquinho de sono ou ficar mais um pouquinho na cama. E sempre ou quase sempre você perde o horário. Você é alguém que é um ser humano. Você é alguém que talvez, como eu, muitas vezes já se sentiu envergonhado pelas ações nossas ou dos outros. Nós somos alguém que muitas vezes nos envergonhamos de ser um ser humano. Você já se pegou alguma vez envergonhado por alguma ação, por alguma atitude que você olha ao seu redor e vê que alguém praticou ou que alguém deixou de praticar, que deixou de olhar para um outro ser humano com um sentimento de compaixão, que muitas vezes agiu ou age como os fariseus?
de vez em quando, você se reprime, quando você percebe que você está fazendo algo que não agrada a Deus, quando o Espírito Santo mostra para você que você está fazendo alguma coisa que o mundo faz de um modo natural, mas você, quando percebe, você freia, você breca, você para. Isso mostra que você tem a ação do Espírito Santo em você. E eu quero dizer para você que a ciência está de olho em você. Porque você é um ser humano. Você já ganhou a atenção da ciência. E não foi diferente nos tempos de Jesus. Não era diferente nos tempos de Jesus. Por quê? Porque nos tempos de Jesus também os homens como pessoa. Mas o texto de Marcos, capítulo 10, dos versos de 1 a 12, registra uma questão ali que os fariseus usaram mais uma vez para testar Jesus. Que eles usaram mais uma vez para experimentar o mestre. Então eu quero pedir para você me ajudar. Vamos traçar um pouquinho dessa trajetória. E você abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, verso 16. Marcos capítulo 2, verso 16. Pode ler quem achou, por favor. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Obrigada, Alexandre. Marcos 7, Marcos 7, versículo 5. Então, nós vemos aí duas vezes os fariseus, os seus escribas, os mestres da lei, entrando com a pergunta por quê? O triste disso não é fazer a pergunta. O triste disso é que eles eram os mestres daquela época. E eles estavam com uma segunda intenção, como nós já vimos em outros textos, que diz claramente que eles tinham a intenção de experimentar Jesus, de pegar Jesus em uma faca. E agora nós estamos aqui no capítulo 10 e não é diferente. Eles estão ali também com essa intenção. E eu vou pedir para alguém ler. Um outro irmão lê, por favor, Marcos 10, de 1 a 12. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para o além do Jordão. E outra vez
As multidões se reuniam junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer a pergunta sobre o assunto. E Jesus lhe disse: quem repudiar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e se casar com outro, comete adultério. Obrigada, Celinha. Obrigada. Então, nós estamos vendo no início do texto ali a movimentação de Jesus de uma cidade para outra, e nós percebemos que Jesus ele está se aproximando cada vez mais perto do tempo e do lugar da sua morte. Agora, os fariseus levantaram uma questão a respeito do divórcio. Vamos ler Marcos 10, 2. Marcos 10, 2. E aproximando-se alguns fariseus, experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Mateus 19, 3. Mateus 19, 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Obrigada, irmã Vani, obrigada, meu netinho Felipe. Nessa pergunta de Mateus 19, verso 3, aparece uma expressão que não tem em Marcos. Quem percebeu? Por qualquer motivo. Podem falar um de calma, por favor. Por qualquer motivo? Isso, por qualquer motivo. Quem foi a outra pessoa que falou? Fui eu. Pode falar, Valéria? Por qualquer motivo. Isso. Então, Mateus pegou esse gancho mais um pouquinho além de Marcos, né? Pode o marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Na verdade, eu penso que os fariseus eles estavam realmente com a intenção de pegar Jesus mais uma vez. E agora eles queriam saber qual das escolas rabínicas, filosóficas, que tinha lá daquela época, eles queriam saber de qual escola Jesus estava defendendo, ele iria defender a posição.
Porque nós já vimos que lá naquela época havia duas escolas com dois pensamentos a respeito deste assunto. Eu quero pedir para você abrir Deuteronômio 24, de 1 a 4. Havia duas escolas lá, e uma dessas escolas, ela era muito rigorosa na interpretação deste texto que nós vamos ler. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa? Então, nós vemos que uma das escolas rabínicas, elas interpretavam isso aí muito rigorosamente. E eles tinham essa expressão, coisa vergonhosa. A Bíblia do Alexandre está falando outra coisa. O que falou aí mesmo, Alexandre? Ilícito, né? Sim, indecente, né? Por nela encontrar indecente. Então, coisa indecente. Coisa indecente, obrigada. Então, para eles, coisa vergonhosa era uma coisa indecente. Isso significa que, naquela época, era costume, quando os jovens se casavam, se davam em casamento, na noite de núpcia, a família ficava toda na sala esperando o sinal da virgindade. E se esse sinal não fosse apresentado, era uma coisa vergonhosa. Era uma coisa vergonhosa para a família do rapaz, mas também era uma coisa vergonhosa para a família da moça. Então, se naquele momento, naquele ato, não fosse achado o sinal da virgindade, mas eu creio que no texto bíblico original, isso também se refere ao rapaz. Porque tanto o menino, o moço, quanto a moça deveriam se casar virgens. Qualquer ação sexual fora do casamento, para Deus, é pecado. Deus trata até a defraudação, que é apenas um ato de você despertar o desejo no outro, que não pode ser satisfeito licitamente, é pecado. Por quê? Porque o amor só pode ser despertado dentro de uma relação séria, segura, para ambas as partes, o moço e a moça. Então, havia uma escola que levava isso muito a sério. E aí ela diz, se achar vergonha dele, repudia-lhe, afasta-se dela. E depois deste afastamento, você dá a carta de divórcio. Quando eu estudei isso, eu lembrei de José e Maria. Se José, quando soube que Maria estava grávida, se ele tivesse repudiado Maria, Maria teria sido apedrejada até a morte. Mas aí o anjo veio e disse, José,
Fica com ela, não toque nela, porque o que está nela foi gerado pelo Espírito Santo. Quer dizer, não há nela sinal de vergonha. Não há nela coisa vergonhosa, porque foi gerado pelo Espírito Santo. E José, atendendo isso, ele também protegeu a vida de Maria, porque ela seria apedrejada. A lei dizia para fazer isso. E a outra escola, ela era menos rigorosa. E ela dava motivo, qualquer pretexto, qualquer coisa que o homem achasse na mulher, poderia repudiá-la, dali a carta de divórcio. Até mesmo se ela negligenciasse com o preparo da refeição do lar. Até mesmo se ela não areasse a panela do jeito que ele queria que areasse. Até mesmo se ela não guardasse a roupa do jeito que ele achava que deveria ser guardada. Qualquer motivo era motivo para divórcio, para separação, para repúdio, melhor dizendo, na outra escola. Mas uma coisa muito interessante é que nenhuma das duas escolas, embora tivesse esses dois pontos diferentes, elas não incentivavam de forma alguma o divórcio. Por quê? Porque divórcio, repúdio e divórcio são duas coisas distintas. Então, nenhuma das escolas elas repudiava o divórcio. Por quê? Porque não havia nenhuma dúvida quanto à interpretação da lei. O que a lei dizia? A lei dizia que não deveria se separar. Que o homem não deveria se divorciar. Então, a lei mosaica, a lei que nós acabamos de ler, em Deuteronômio 24, de 1 a 4, ela não incentiva de forma alguma o divórcio, ela não dá margem nenhuma para o divórcio. E aquelas duas escolas, tão diferentes nas suas posições, tinham isso em comum: não incentivar o divórcio. Mas o texto bíblico diz: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Então, nós precisamos saber o que é repúdio. O que é repudiar? É o tempo e o estado entre a separação e o ato de receber a carta de divórcio. Vocês lembram quando aqui no Brasil havia o desquite? A pessoa se desquitava, mas aguardava 2 anos para só depois ser homologado em forma de divórcio. Não era antes. Então, esse desquite, na verdade, ele é isso aqui que a Bíblia fala para a gente. É o repúdio. É o tempo de espaço entre a separação definitiva. Estão entendendo? Então, É que tinha também o direito do dote, né, Martinha? pode explicar melhor? Sim, é porque assim, a Bíblia não referenda a prática do divórcio, conforme você falou, né? E o escrito repúdio, ele é descrito aí na sequência de Deuteronômio, porque ele visava garantir a repudiado o direito
de propriedade sobre o dote que levou a se casar. Né? Então, ou seja, a repudiada, né, tinha direito no dote, como acontece até hoje, né? A separação leva justamente a esses desgastes, né? De partilhas de bens, até guarda compartilhada, esse tipo de coisa, né? Então, é natural que eles eram contra a separação mesmo, também nesse sentido, né? Mas uma coisa que nós precisamos prender na nossa mente, irmãos, é o seguinte: aqui, nesse texto, não está falando do divórcio como nós tratamos do divórcio na nossa cultura. Não é isso. A Bíblia não fala que depois de 30 anos de casada, eu posso me separar. Não está falando isso. A Bíblia está falando lá no início, quando o moço e a moça deveriam casar virgem e se achou vergonha e agora então ela seja repudiada, que fique separada, que fique rejeitada. Aí entra esse processo que o Alexandre está falando. Agora nós vamos decidir o que vamos fazer. A família vai se reunir e vai decidir o que será feito. Biblicamente, seria apedrejada até a morte, a pessoa. E o dote ou voltaria para a família ou ficaria com a família do rapaz para cobrir ali, para um tipo de indenização. É o que eu penso. Então, irmãos, nós precisamos rever os nossos conceitos e nós precisamos fazer como os discípulos. Os discípulos estavam cansados de ouvir que o homem pode repudiar a sua mulher. E que o homem pode repudiar a sua mulher por qualquer coisa. Mas agora, chega Jesus com uma teoria completamente diferente. Na verdade, Jesus está trazendo de novo para a origem, para as origens, quando ele diz que não é assim desde o princípio. Um exemplo desse de repúdio é a mulher samaritana. Lembra que Jesus expôs a situação civil dela? Quando ele falou, vai e traga o seu marido? Então, Jesus ali estava dizendo a situação dela. E ela disse, não tenho marido. Por quê? Porque ela disse isso, mas ela estava num estágio do repúdio. Ela ainda não tinha a carta de divórcio. E ela já tinha tido, e Jesus fala, e o que você tem hoje, o marido que você tem hoje também não é seu. Lembram desse caso? Sim. E hoje, para nós aqui, todos nós que estamos nessa live, da classe Talmidim, nós não estamos diferentes do que os discípulos naquele dia. Nós estamos com o mesmo interesse dos discípulos, que é saber exatamente o que é que Deus pensa. Nós não queremos mais, como os discípulos, saber da posição rabínica. Nós queremos saber o verdadeiro ensinamento de Jesus. E eu peço para você ler Marcos 10, 10.
Marcos 10, 10. Quem quer ler? Eu vou ler. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. Isso. Então, na minha versão diz que, de novo. Então, eles não se deram por satisfeitos lá naquela conversa, eles não se deram por satisfeitos, e agora ali, em particular com Jesus, eles voltam ao assunto. Por quê? Porque eles querem saber exatamente aquilo que Deus diz. Eles querem saber exatamente o que Deus está querendo falar sobre este assunto. E aí, a pergunta é lícito? Nós precisamos entender desta forma, irmãos. É lícito, é o mesmo que dizer, isto está de acordo com a vontade de Deus? Isto está de acordo com as instruções que Deus deu desde o princípio? Então, isto que nós estamos ouvindo sobre repúdio, sobre divórcio, isto está de acordo com o que Deus ensinou para a gente desde o princípio? Então, irmãos, em qualquer caso, a pergunta respondia não se o divórcio ou se o novo casamento era legal, mas se está de acordo com o propósito de Deus. Olha que lindo. Eu tiro todo dia o chapéu para Jesus. De fato, Jesus é o mestre dos mestres. Ele não está defendendo nenhuma das posições daquela escola rabínica. Jesus está aqui nos ensinando amorosamente. Ele não está nem impondo, mas ele está nos ensinando amorosamente, da mesma forma que ele ensinou para os discípulos, amorosamente, que ele não estava reprovando nem o divórcio e nem o novo casamento, mas ele estava ajudando aqueles homens e nos ajudando a entendermos qual era o propósito de Deus para o casamento. Nós sabemos que Deus não faz nada sem propósito. E há um propósito divino na relação matrimonial. Então, a resposta de Jesus, ela se dirige diretamente ao âmago da questão. A resposta que Jesus deu naquele dia para os discípulos é a mesma que ele dá hoje para nós. E ela vai direto, lá na raiz nevrálgica da questão. E qual era a razão? Ele diz que era a dureza do coração. Porque eles fizeram um apelo. Olha como a questão é séria. Eles fizeram um apelo para o mestre. Eles trouxeram Moisés, e Moisés é super respeitado entre os judeus. A classe mais alta, a classe inferior, o menor. E eles falam, mas Moisés, mestre, ele deixou a gente dar a carta, deixou a gente repudiar. E aí Jesus vai lá com o dedo na ferida e ele diz, Moisés não era assim desde o princípio,
mas Moisés consentiu por causa da dureza dos vossos corações. A dureza de coração. Então, Jesus, ele descreve que significa que o povo estava resolvido a fazer de qualquer jeito a sua vontade. Eles estavam cegos, eles não queriam aprender, eles não queriam saber exatamente qual era a vontade de Deus para eles. Queridos, só porque a lei ela é necessária para pôr a ordem, para organizar, mas isso não quer dizer que nós podemos nos apropriar da lei para apoiar as nossas circunstâncias. Mas nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. E eu quero pedir para você ler Gálatas 28, Gálatas 3, 28. As provisões da lei não quer dizer para nós que elas representam o desejo de Deus para nós. E Jesus, ele usou Gênesis 1 e 2 para tirar a conclusão que o matrimônio, ele faz parte de um propósito de Deus para uma relação matrimonial. Porque é através da relação conjugal que se estabelece um novo lar. Não tem como se estabelecer um novo lar, um novo núcleo familiar, sem ser pela ação de um matrimônio, de se casarem, de se estabelecerem uma unidade. E essa unidade deve estar de acordo com o propósito de Deus. Por quê? Porque, do ponto de vista de Deus, o casamento, a união conjugal, o matrimônio é sagrado. Vamos ver Gálatas 3, 28. Isso. Então, Paulo está aqui dizendo que agora o cristianismo, não mais o judaísmo, mas que agora o cristianismo coloca todos na mesma posição diante de Deus, homem e mulher. Tanto um quanto o outro comparecerá diante do tribunal de Cristo. Uma coisa é fato, que os ensinamentos de Deus para nós são absolutos. E o fato é que nós podemos ter falhas. Prestem atenção que isso é muito importante. O fato de que nós podemos ter falha no casamento por causa da imaturidade ou por falsas informações. Olha, ou por qualquer uma outra razão. Isso nunca pode fazer com que nós cometamos uma falha. Porque isso não pode fazer com que uma coisa má se torne uma coisa boa. Porque não pode mudar o propósito de Deus para o casamento. Porque muitas vezes a pessoa
faz uma coisa errada e na hora de prestar conta, ela faz de tudo para inverter a posição e ela ficar na posição de vítima. E Deus disse que isso não pode acontecer, porque isso não vai mudar o propósito de Deus para o casamento. Como na sociedade hebraica, o divórcio, algumas vezes, pode ser o menos mal dos dois males. Entenderam? Mesmo na sociedade judaica, o divórcio poderia ser dos dois males o menor de todos eles. Por quê? Porque a dureza do coração, ela não é um pecado que ficou lá na antiguidade. Ele não ficou lá preso na antiguidade. A dureza de coração ainda existe hoje. E ele está dentro dos lares, está dentro do lar de muita gente. A dureza do coração. A vontade de Deus. Jesus nos exorta a buscar a vontade de Deus, mas ele não é legalista. Ele faz isso com amor. Ele está ali ensinando para os discípulos e ensinando para nós que o ideal expresso na palavra de Deus, que o ideal expresso no propósito de Deus é que o homem e a mulher tenham uma fidelidade vitalícia e exclusiva. Captaram aí? Jesus está ensinando o propósito de Deus para o casamento, que é uma fidelidade vitalícia e exclusiva. Por isso que Deus fala para deixar pai e mãe, para ser exclusivo um do outro, para se dedicarem emocionalmente um para o outro. Uma fidelidade exclusiva e vitalícia. Olha que coisa mais linda. Mas o mal também está aqui. Assim, o sintoma do mal presente no casamento é a dureza de coração. E isso especifica o ato de que esta própria dureza do coração, muitas vezes, tem arruinado os casamentos. Esta dureza, este mal nos casamentos, tem destruído a união conjugal. E para encerrar, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 a 15. 1 Coríntios 7, de 10 a 15. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte,
Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Amém. Amém. Paulo, ele está insistindo que qualquer cônjuge cristão, ele sempre vai se portar de uma forma para fortalecer a relação conjugal. Nunca para enfraquecer, nunca para destruir. Porque nós vemos Jesus estabelecendo um alvo ideal para o casamento e para a relação conjugal. Jesus, ele apresentou um modo super diferente do que aqueles homens e aquelas mulheres estavam acostumados a ouvir. Jesus, ele não seguia nenhuma das escolas rabínicas, filosóficas da sua época. A Bíblia diz que Jesus veio para fazer tão somente a vontade do seu Pai. E fazer a vontade do Pai levou Jesus até a cruz. Levou Jesus morrer por mim e por você. E agora ele está aqui ensinando como realmente nós devemos olhar o casamento do ponto de vista de Deus, como uma união que é firme, de uma fidelidade de um para com o outro. Vitalício, pois uma aliança de sangue nunca se quebra. E o casamento, ele faz parte de uma aliança de sangue. Quando nós lemos Gálatas 3:28, nós vemos que os judeus primitivos, que a igreja cristã primitiva, ela se baseou nos ensinos de Jesus e que deram às esposas condições de viver protegidas, muito mais do que a lei judaica. Agora, a mulher cristã, ela está protegida pelos ensinamentos de Jesus. Muito mais do que os ensinamentos judaicos. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se não, nós vamos ver qual é o princípio aqui ensinado por Jesus. Nós falamos pelo menos umas 3 vezes. Qual é o princípio que foi ensinado? A mim é o princípio da misericórdia. Bom, misericórdia. Mas qual? Mais outro, irmãos? Amor ao próximo. Amor ao próximo. Qual é o princípio sobre a questão do divórcio? Bem, 3. Que a fidelidade, ela é vitalícia e exclusiva. Nós precisamos guardar isso
no nosso coração. Então, nós poderíamos dizer que, de acordo com a lei rabínica e judaica, um homem podia cometer adultério contra a sua esposa, contra um outro homem. E, às vezes, dava até uma abertura para que também a mulher cometesse adultério contra o seu marido, na questão do repúdio, quando repudiada entrar em casamento com um outro homem. Mas nós vemos aqui Jesus ensinando que não é bem assim desde o princípio, que Deus tem para o homem e para a mulher, que eles olhem o propósito de Deus no casamento, de que para se começar um novo lar, precisa ser a partir de um enlace matrimonial. E esse enlace matrimonial deveria ser protegido, irmãos. A forma de proteger o seu casamento é uma fidelidade. Muita gente já entra no casamento pensando, se não der certo, eu me separo. Não case. Não case, porque vai se separar, porque você já está vendo que não vai dar certo. E esta não é a vontade de Deus, porque você tem que proteger a sua união com uma fidelidade vitalícia e exclusiva. E a aplicação para esse princípio, para esta lição, é que eu devo buscar conhecer a vontade de Deus e fazer da vontade de Deus a minha vontade. E ter coragem de mudar aquilo que precisa ser mudado. Porque não adianta ter consciência, não adianta saber intelectualmente, se as minhas atitudes, se as minhas ações não mudarem. Eu preciso ser coerente, pensar e agir conforme a vontade de Deus. Muitas vezes nós pensamos que quando sabemos, temos conhecimento de alguma coisa, é como se nós já estivéssemos vivendo, aplicando aquilo. Não é verdade. Você tem que pegar aquele ensinamento e trazer para você e responder para Deus: sim, Senhor, eu farei conforme tu queres. Eu andarei conforme tu andas. Eu abro mão da minha vontade para fazer a tua vontade. A Cris é testemunha que hoje eu fiz isto. Eu estava num conflito, numa decisão. Eu senti que parecia que estavam querendo tirar de mim o meu bem mais precioso, da minha vocação. E eu fiquei ali lutando. Enquanto eu estava lutando para não abrir mão, eu sofria. Mas ali mesmo na conversa com a Cris, eu pude dizer: eu abro mão da minha vontade de fazer isso. Eu abro mão. E eu quero fazer, Deus, a tua vontade. Só a tua vontade. E a paz de Deus inundou minha mente e o meu coração. Então, irmãos, que nós sejamos corajosos e ousados para tomar a decisão certa, que é fazer a vontade de Deus em qualquer circunstância que nós estejamos vivendo. Amém? Eu quero agradecer. Amém. Agradeço que você veio. Agradeço a cada um de vocês pela fidelidade de vocês. A toda terça-feira, às 20 horas, no Google Meet, estudando com a gente a palavra de Deus. Muito obrigada. E que Deus possa recompensar cada um de vocês, dando aquilo que você tem no seu coração, que você mais deseja. Amém? Amém.
Amém.